Então, pessoal, né, esse aqui é o nosso néfron, né, então aqui ele tem ali a cápsula de bulbo, que é o glomérulo que nós estávamos falando, né, que são as arteríolas, né, que essa é a artéria que passa, e ela se ramifica na forma aí de arteríola, né, para fazer a filtração, certo? E aí a gente acontece tanto a reabsorção, né, quanto aí também a urina, né, que vai ser gerado pelo nosso sistema renal. Então, esse filtrado pelo glomérulo, que a gente falou que vai filtrar tudo, né? Que só vai ficar ali dentro dele partículas grandes, como, por exemplo, as nossas células de defesa, né? Que são os nossos leucócitos. Esse é um ultrafiltrado do plasma, que tem grande porosidade na membrana, né? Passagem de todos os constituintes do plasma, dificuldade de passagem e composição de PTN, que são proteínas, tá? Então, esse filtrado que sai desse glomérulo ele é altamente ali, tem muita proteína, tem minerais, né? Que é o que tem ali dentro, toda a parte do sangue, né? Do plasma, que vai ser reabsorvido, que não vai ser excretado, e só o que realmente não tem função, que vai ser o excretado. Deixar um tempinho para vocês copiarem. Então, ó, tá vendo? Então, aqui é a nossa pirâmide, né? Que são essas pirâmides aqui. Então, aqui é o nosso rim. Aí, essas são as nossas pirâmides. Dentro das nossas pirâmides, nós temos os néfrons, né? Cerca aí de 2 milhões de néfrons, que tem o seu início aí nesse glomérulo, né? Então, aqui tem o desenho, né, do nosso néfron e a sua funcionalidade. E aí nós temos essa reabsorção tubular. Então vamos lá, ó. 180 litros de filtrado, ou seja, cerca de 1,5 litros de urina, tá? Líquido é reabsorvido, espaços intersticiais. Ou seja, o nosso glomérulo filtra 180 litros de líquido. Nós eliminamos 180 litros? Não, tá? Nós eliminamos por dia cerca de 1,5 litros, tá, de urina. Isso se nós consumirmos bastante água, se nós termos bastante água, nós vamos eliminar 1,5 litro. Não 180 litros, que é bem diferente. Tá vendo a diferença de quantidade de glomérulo? Então, a filtração glomerular, ela é uma, e o que eu vou eliminar na urina vai ser totalmente diferente, porque vai ter reabsorção. Então, se eu perguntar no final da nossa aula ali, né, qual é a quantidade de litros que o glomérulo pode filtrar? A quantidade de líquido que o glomérulo pode filtrar é ter 180 litros. Porém, a quantidade de urina que nós soltamos por dia é 1,5 litros, tá bom? Vou deixar aí. Então, por dia, nós urinamos 1,5 litro, tá, de urina. Porém, o nosso glomérulo filtra 180 litros por dia.
E isso acontece, né? Essa filtração glomerular, ela acontece através do gradiente de concentração. Sempre da onde tem mais para onde tem menos. Exemplo, a glicose, os aminoácidos, proteína, tudo isso passa, tá? A reabsorção ela é potente, né? E depois o que não tem mais serventia sai pela urina. E essa eliminação de íon é importante para o equilíbrio osmótico, né? Então, nós temos que eliminar 1,5 litros de urina tanto para diminuir a retenção de líquido, né? Quanto para controle da nossa corrente sanguínea, controle de íons, né? Da nossa corrente sanguínea. As células gastam 90% de energia nesse transporte, tá? Então, também tem gasto de energia. Tem o transporte passivo, que é a favor da diferença de concentração, né? Que é, por exemplo, a água, que passa por osmose, né? Que ela passa de um local para o outro por osmose. E falta de reabsorção de algumas substâncias. Sem a reabsorção de algumas substâncias indesejáveis. Exemplo, a ureia, creatinina, ácido úrico, fosfato, sulfato e nitrato. Isso daqui, tá? Nós temos na urina, porque nós não podemos reabsorver. Então, não tem reabsorção dessas substâncias, tá? Que são substâncias tóxicas para o nosso organismo, tá? Só vai reabsorver o que é bom. Por exemplo, a glicose, pessoal, nós não podemos eliminar na urina. Quando nós eliminamos a glicose na urina, quer dizer que o paciente está com diabetes. Então, não pode eliminar glicose na urina, tá? Então, se tiver no exame lá de urina a palavra lá glicose positiva ou reagente, quer dizer que o paciente tem uma diabetes. Não sei ainda se é uma diabetes tipo 1 ou tipo 2, porém eu sei que o paciente ele tem uma diabetes, tá? Porque a glicose, ela tem que ser, reabsorvida. A glicose, os aminoácidos, as proteínas, o ácido úrico tem que ser reabsorvido. A água, reabsorvida, né? Enquanto a ureia, creatinina, ácido úrico, fosfato, sulfato e esses nitratos têm que ser eliminados porque são tóxicos para o nosso corpo, né? Causando aí toxinas. Nós podemos ter manchas, podemos ficar tóxicos, problema no fígado, de metabolização, enfim, por toxicidade, tá bom? Então, vou deixar aqui para vocês verem o que não podemos ter na urina.
Continuando, então se eu perguntar nas perguntinhas, né, quais são aí que não pode sair na urina, são essas substâncias, certo? Então, a secreção tubular, aí poucas substâncias são secretadas ativamente no sangue, tá? Para o túbulo. Mecanismos idênticos ao da reabsorção. Então, íons de potássio são reabsorvidos, hidrogênio, amônia, tá? Importante que na regulação das concentrações de íons nos líquidos corporais, que elimina cerca de 1,5 litros de urina. E aí quando nós temos um funcionamento anormal dos rins, né? Nós temos aí uma lesão renal, que é uma diminuição da capacidade da limpeza do sangue, né? Normalmente essa lesão renal causa excesso de produto final de metabolismo indesejado dos líquidos corpóreos, que aí nós não temos um inchaço, ou seja, um edema. Edema e inchaço é a mesma coisa, tá? É que nós falamos edema, né? Então, um inchaço ou edema, ela é a mesma coisa. Então, essa lesão renal é quando, por exemplo, eu tenho ali, né, um problema no meu néfro. Eu tenho algo que está ali acontecendo e eu não estou conseguindo ter uma filtração. Então, aí eu tenho uma lesão renal. Então, várias causas, né? Como, por exemplo, envenenamento dos néfrons por metais pesados, entupimento dos túbulos renais, destruição dos túbulos renais após choque circulatório. Após bloqueio, concentração de substâncias indesejáveis pode subir muito, 10 ou mais vezes o valor normal. Líquidos podem ficar ácidos e ter a incapacidade de excreção. Desenvolver hipercalemia, que é o excesso de potássio, coma de poucos dias seguido de morte, tá? De 8 a 14 dias. E tratamento pode ser ali feito com rim artificial, que nós vamos falar, né, sobre as patologias aí que podem acometer o nosso sistema renal, né? Bem como também nós vamos falar de medicamentos do sistema renal. Então, quando nós temos uma concentração elevada de sódio, tá, que é o Na, então nós vamos provocar o aumento de água no corpo por secreção de um antidiurético chamado ADH, tá? Que tem a estimulação da sede. Grande quantidade de água vai diluir o Na, né? Aumento do sangue e aumento de pressão arterial. Então, nós vamos falar sobre isso agora. Então, vamos lá. Eu tenho uma alimentação, suponhamos, rica em sódio, né? Cheia aí de sódio, que sódio é sal, tá bom? Esse Na aí quer dizer sódio. Quando esse sódio, ele entra lá no meu glomérulo, né? E ele vai lá para o meu tubo distal, o meu túbulo do meu néfron, ele identifica o aumento de sódio na minha corrente sanguínea, tá? Esse sódio, ele pode causar uma lesão renal, que ele pode destruir os néfrons, ali a parte glomerular do néfron. O que ele faz? Ele libera esse hormônio que nós chamamos de ADH, tá? Que é um hormônio antidiurético para diminuir a entrada de sangue no glomérulo. Esse ADH, esse hormônio ADH, ele vai contrair as artérias. Contraindo as artérias, a artéria vai ficar mais fina. Toda vez que eu tenho uma diminuição no calibre das artérias, eu tenho um aumento da pressão arterial. Então, qual é a função do hormônio ADH? O hormônio ADH, ele contrai as paredes da artéria, fazendo o calibre da artéria ficar mais fino. E quando esse calibre dessa artéria fica mais fino, aumenta a pressão arterial. Então, quando eu tenho ali uma alimentação, vamos colocar rica em sódio, né, que é em sal, eu vou ter problemas de pressão alta. Fora que isso também pode acontecer, né, um edema, que é o inchaço do corpo, né, o paciente fica com inchaço. E é onde a losartana, que é um antihipertensivo, vai atuar, né? Que ela vai atuar aí diminuindo aí esse ADH, esse hormônio ADH, né? Para não acontecer essa contração da artéria. Vou deixar aí um tempinho para vocês copiarem.
E aí nós temos também algumas anormalidades renais, né? Que podem produzir aí essa perda de néfrons, tá? Então a gente vai falar das pielonefrites, que pode acontecer traumas, anomalias congênitas, tá? Venenos, doenças tóxicas, perda de 2/3 dos néfrons, uremia, tá? Que é o estado grave de uma intoxicação, tá? Então todas essas patologias nós vamos falar agora nesse próximo videozinho. Glomerulonefrite aguda crônica, que é a inflamação de glomêrulo, também pode causar, tá? Essa doença inflamatória é pela toxina de bactérias, tá? Então, quando eu tenho aí inflamação de bactérias do glomérulo, né? Normalmente acontece 2 semanas após uma infecção de faringe grave, inflamação aguda, edemas e acúmulos de sangue, interrupção na filtração glomerular, tá? E assim aumento da pressão arterial. E também pode levar ao bloqueio o bloqueio renal, tá? A pessoa não vai mais no banheiro, né? E aí tem um edema acentuado, ou seja, um inchaço, podendo causar uma acidose, porque não vai estar liberando, né? As toxinas do sangue. A toxina vai ficar tudo lá dentro, né? Do corpo humano e não vai ser liberado. Então, isso dá uma acidose. O que é uma acidose metabólica? É o aumento do pH do sangue. E essa acidose também pode causar a morte, tá bom? Então, pode inflamar os nossos glomérulos também. Regulação dos rins na concentração, tá? Dos líquidos. Então, ele controla a quantidade de água no corpo, né? Cerca de 90% do nosso líquido é formado aí pelo sódio. A concentração de carga positiva controla os ânions, né? Que controla aí a acidose metabólica. O que vai causar acidose metabólica? Ou seja, acidose na corrente sanguínea. A acidose ela vai ser causada por toxina, tá? Então, ela vai ser causada pelos ânions, né? Ela vai ser causada pela ureia, ela vai ser causada por toxinas que o meu corpo não vai conseguir eliminar, né? Por que ela não vai conseguir eliminar? Porque tá com problema ali no néfron, né? Não vai conseguir filtrar através do glomérulo e aí eu vou ter essas toxinas. Quando eu tenho um aumento dessas toxinas na minha corrente sanguínea, tá? Eu tenho problemas. Eu posso ter problemas de fígado, posso ter várias doenças originadas, vir até a morte devido a essa alta toxicidade.
E a regulação, né, na concentração aí de potássio, né? Toda vez que o potássio está elevado, né, ele pode provocar também problemas. Potássio ele é caracterizado aí com a letra K, né? E nós podemos ter vários problemas relacionados ao potássio, como por exemplo o efeito direto do potássio em excesso sobre as células renais, né? Provocando o aumento desse potássio nos capilares para os túbulos onde são eliminados, que ele vai estimular o córtex e vai produzir a secreção da aldosterona, que é o hormônio que faz ali a contração das artérias. Então, o aumento de potássio, consequentemente, também vai ter aumento de pressão arterial. Tá? Então, esse estímulo do transporte de potássio para o lobo tubular é muito importante a regulamentação. Então, potássio elevado, nós vamos ter aumento de aldosterona, que é o hormônio que faz ali a contração da nossa artéria e aumento também da pressão arterial. E aí nós temos a regulação, né, do hidrogênio, que a concentração de hidrogênio elevado ocorre a acidose, concentração de hidrogênio baixa acontece a alcalose, que é o contrário de acidose, e aí nós temos um controle, né, pelo tampão ácido básico que acontece através do sistema renal também. A micção é a quantidade de vezes que nós urinamos, tá? Então, a urina ela é formada pelo néfron e ela é vazada na pelve renal para a bexiga, pelos ureteres. A micção é igual ao esvaziamento da bexiga pela uretra, ou seja, o reflexo da micção, né? Então, é o ato de fazer a urina. Então, micção é o ato ali, né, de esvaziamento da urina pela uretra. Deixar para vocês copiarem.
E aí eu coloquei, né, a fotinha de um menininho fazendo a micção, eliminando aí a urina. Aqui é a bexiga, pessoal, por dentro, tá? Então essa é a nossa bexiga, que ela vai encher aí, né? Lembrando, pessoal, que nós vamos sentir vontade de ir no banheiro quando nossa bexiga está extremamente cheia, tá? Porque ela pode ter aqui uma quantidade, só que eu só vou sentir a vontade mesmo quando ela estiver cheia, que o meu esfíncter vai mandar essa informação para minha hipófise, e aí a minha hipófise vai fazer com que eu libere a urina, tá? Então, esses são os esfíncteres que vão segurar aqui minha urina, né? Fechadinha, e eu consigo segurar, por exemplo, a urina, né? Não urinar nas calças, isso. O que acontece é que quando a gente vai ficando idoso, mais velho, né, esses esfíncteres, eles vão perdendo a força, tá? E aí, por isso que os idosos urinam na calça com maior frequência, porque esses esfíncteres vão ficando mais frouxos. E aí nós vamos falar, né, das patologias em si no próximo vidinho.